Olá, bem-vindos de volta a este canal. Aqui neste canal nós colocamos livros, filmes e séries no divã para fazer aquela análise. E se você ainda não é inscrito neste canal, não deixe de se inscrever. Aproveita e já deixa aquele like, que o assunto hoje vai ser muito bom. E como o título mesmo já diz, hoje nós vamos falar então sobre psicanálise. E para introduzir este tema aqui no canal, vamos começar do começo. A verdade é que a psicanálise ela entrou na minha vida aí por meio da leitura. Eu sempre curti muito ler biografias, sempre gostei de filmes sobre isso também. E, em paralelo a isso, também sempre gostei de Freud. Freud sempre foi algo meio lúdico, assim, porque eu só conhecia alguns pequenos fragmentos ali das teorias freudianas e não conhecia nada ali muito profundo. Então eu lembro que em 2018 eu entrei em contato com um documentário que contava ali toda a vida de Freud e eu fiquei encantada. E aí, conforme eu fui amadurecendo ali o meu hábito de leitura, o que aconteceu foi que eu cheguei até uma biografia de Freud. Isso começou sem nenhum interesse na psicanálise em si, mas mais pela vida mesmo de Freud. E quando eu comecei a ler, então, a biografia de Freud, o interesse foi cada vez aumentando e eu não queria mais ficar só naquela leitura daquele livro. Eu queria aprofundar os meus conhecimentos sobre Freud e também sobre a psicanálise. E no começo eu fiz então aquilo que muitos fazem quando estão ali dispostos a aprender alguma coisa nova. Eu corri para o YouTube para ver todos os conteúdos que eu encontrasse sobre o tema, e a verdade é que eu não encontrei tanta coisa assim. E as poucas coisas, pelo menos as que eu vi, tornavam a psicanálise algo muito tedioso. E não era aquilo que parecia na minha cabeça, ou que parecia para mim num primeiro momento, sobre a psicanálise. A psicanálise, ela parecia encantadora, mas olhando o YouTube e alguns outros materiais, isso não parecia da mesma forma. E o que eu sentia muito da internet também, que os conteúdos que você encontrava para estudar psicanálise, eles eram já direcionados como se a pessoa já soubesse tudo sobre psicanálise. Essas aulas acabavam sendo então direcionadas para quem já conhecia muito da psicanálise, e não ali para pessoas iniciantes ou que sabiam tão pouco como eu. Então, nesse caso, se eu ficasse só por dentro desse tipo de conteúdo, eu não sairia do chão. Eu procurei uma escola para que ela pudesse, então, me dar esse conhecimento mais aprofundado do tema. E uma das primeiras expressões que eu vi dentro desse curso foi que psicanálise era um percurso. Quer dizer que é muito mais complexo do que você simplesmente fazer um curso. Muitos cursos que a gente faz e conclui. A psicanálise, ela precisa que você viva a psicanálise e não apenas curse psicanálise. Porque para Freud, o analista, ele só consegue ali conduzir outra pessoa até o ponto que ele mesmo já tratou isso na sua própria análise. Seria necessário, além de fazer esse curso, ter uma vivência com a terapia. Então, fazendo a minha própria análise com um profissional. Em outras palavras, eu descobri que além do curso teórico ali que eu estava fazendo, eu também precisaria fazer análise com um psicanalista. E antes até da minha primeira aula, eu já acabei fazendo ali a primeira terapia com a pessoa que eu faço até hoje, uma vez por semana. E algo que ficou muito marcado, assim, pra mim, é que realmente a minha última tentativa de psicoterapia havia sido aos 12 anos. E foi, assim, uma experiência que não foi muito boa. Isso quer dizer que eu fiquei dos 12 até os 33 anos ali sem fazer terapia nenhuma. E muita coisa aconteceu na minha vida nesse longo tempo. A sensação que eu tive é que eu morava em uma dessas casas de filme de terror ali, que tem um sótão escuro, bagunçado, cheio de teia de aranha, com muitas caixas bagunçadas e espalhadas por todos os lados. E nessa primeira terapia, eu já acabei ali esbarrando numa dessas caixas ali, que eu achava que nem precisaria abrir, porque eu achava que aquilo ali já era uma coisa completamente passada, concluída e resolvida. E isso é o interessante da terapia, porque ela acaba te mostrando ali que existem coisas que estão te machucando e que você desconhece, então você aprende muito sobre você mesmo. E a turma ali que eu entrei, ela acabou voando nos módulos e eu acabei ficando para trás e indo bem mais devagar do que eles. Fui dando ali meus passos de tartaruga. Eu precisava degustar com muita paciência cada conhecimento que eu estava aprendendo. Aí que eu entendo essa palavra percurso, porque quando caminhamos todos nós em uma estrada, o fato é que nós chegaremos, mas nem todos chegarão no mesmo tempo. Isso se deve porque toda vez ali que eu chegava em temas específicos ou temas que me despertavam qualquer tipo de gatilho, era preciso levar para minha análise, trabalhar ali com o meu analista. Então, só depois disso é que eu poderia, de fato, prosseguir. É por isso que cada pessoa vai ter o seu tempo ali dentro da psicanálise, porque pessoas têm vivências diferentes, têm conflitos diferentes, traumas diferentes, e tudo isso
pode acabar impactando ali na sua trajetória. Antigamente, alguns anos atrás, eu nunca fui uma pessoa interessada assim, em coisas profundas, realmente, em reflexões sobre a vida e nada dessas coisas. Depois que eu comecei a entrar no mundo da leitura, eu comecei a despertar isso em mim. Então eu acabei construindo também um interesse muito grande por filosofia. E esse olhar aí mais profundo do ser humano, que para alguns às vezes é até besteira, para mim começou a fazer todo o sentido. E isso tudo acaba tendo total relação com a psicanálise, porque a psicanálise faz com que a gente mude a nossa forma de ver as coisas. Quando você pensa pela ótica da psicanálise, um livro nunca é um livro, um filme nunca é um filme, uma série nunca é uma série. Porque eu comecei a encontrar na arte em si, ali, respostas práticas para tudo aquilo que eu estava aprendendo na teoria. É por isso que aqui no canal faz todo sentido falar de psicanálise, falar de livros, falar de filme, falar de série. Por isso que esse tipo de conteúdo está cada vez mais presente no canal e assim prosseguirá. O propósito disso tudo é que nós possamos analisar que a psicanálise está em todo o lugar. E por mais aí que você desconheça sobre o assunto, cada filme, cada livro, cada série está comunicando psicanálise. E é reconhecer esses padrões aí que se apresentam dentro da arte que faz com que nós possamos nos conhecer mais e até como agir ou não agir quando nós estivermos expostos em alguma situação de conflito. O ato de você não gostar de uma pessoa, não gostar de algum personagem, não gostar de alguma atitude em alguma série, algum filme, diz muito sobre você. Por que isso te incomoda? A psicanálise, ela responde muitas dessas questões. Uma frase de Freud que eu gosto muito e que sempre faz, quando eu estou diante de alguma coisa que eu não gosto, eu pensar o que aquilo significa, é que ele falava: quanto de você tem naquilo que você odeia? É justamente esse olhar apurado a todo o nosso entorno que nos ensina quem nós somos de verdade e não aquela ideia que nós criamos de nós mesmos. Muitos dos transtornos que a gente sofre é justamente porque nós nos pegamos aí nessa ideia que nós temos de nós. Mas na verdade nós não somos essa pessoa que nós acreditamos ser. E Freud ensinou muito a fazer essa conexão com a arte, porque ele era um leitor voraz. Quem sabe nos dias de hoje ele seria aí um cinéfilo, ele com certeza pegaria aí todo tipo de arte para fazer suas análises também. Quanto mais eu li ali a biografia de Freud, mais a minha lista de novas leituras ia aumentando. E não era só livros técnicos e nada disso. A maioria dos livros que ele recomendava era exatamente romances. Porque é, na verdade, onde nós vamos poder ali, em termos práticos, analisar cada comportamento de cada indivíduo. Se Freud, que era Freud, fez isso, quem dirá nós? Inicialmente, então, eu comecei a estudar psicanálise sem objetivo nenhum de trabalhar com isso ou de ser uma psicanalista, era exclusivamente por conhecimento. Eu sempre gostei de estudar em muitas coisas, justamente só por saber. Foi aí, então, que eu vi que tudo aquilo que eu já passei poderia ajudar de alguma forma as pessoas. Durante esse período, muitos sabem aí que eu passei uma recaída grave da depressão outra vez, e a psicanálise foi crucial para o enfrentamento dessa situação. E eu vejo a minha história de vida, todas essas experiências, como uma conexão com pessoas que passam pela mesma coisa. E quem passa por isso se sente o tempo todo incompreendido, se sente deslocado, inapropriado e, principalmente, se sente culpado. E uma frase muito bonita ali que eu aprendi numa das aulas era que psicanálise é um chamado. Nada melhor você ouvir de outra pessoa: eu sei como você se sente, do que por que você se sente assim. Que no fundo, muitas pessoas que não compreendem a doença, elas têm exatamente esse comportamento. De não entender por que nós, enfim, nos sentimos assim, sendo que a nossa vida é tão perfeita. E nada melhor que alguém que possa olhar nos seus olhos sem julgamento, porque a psicanálise é isso, não existe julgamento de nenhum tipo, muito menos julgamento moral de qualquer comportamento, alguém que possa dizer: isso não é culpa sua. O maior ato de amor que a psicanálise me ensinou é o da escuta. Ouvir a outra pessoa é uma das coisas mais preciosas que você pode fazer por alguém, ainda mais nos dias de hoje, que as pessoas estão muito preocupadas em falar apenas de si mesmas. E ontem eu mandei uma frase que toca muito sobre essa questão da utilidade da psicanálise. E isso também é salvar vidas, porque eu salvo a minha todos os dias, quando insisto que vale a pena viver mais um dia. Isso é exatamente que eu percebo. Você continuar lutando todos os dias é um ato de muita coragem. A psicanálise, ela entrou aí na minha vida para mudar tudo que eu penso sobre mim. Às vezes é duro,
Fazer uma análise não é algo fácil, não é confortável e não é sempre que você vai querer fazer. Porque é muito duro você olhar para si mesmo, sem suas fantasias, sem as suas máscaras, praticamente nu perante outra pessoa. Que ali você não vai falar o quanto você é legal, o quanto você é bacana, o quanto você é inteligente. Você vai falar exatamente sobre a sua vulnerabilidade. E ninguém gosta de se sentir assim. Mas esse é o caminho para se encontrar de uma vez por todas. E eu agradeço todos os dias por isso. Exatamente isso que tem feito eu ser capaz de continuar, de não desistir. Psicanálise é uma coisa que veio para ficar, porque realmente eu percebi que eu sou uma pessoa muito melhor depois que eu comecei a fazer a minha própria análise. Se você já fez análise alguma vez, faz algum tipo de terapia, deixa aí nos comentários. Não esquece de conversar comigo nos comentários, deixa o seu like. Temos aqui conteúdo no canal quase todos os dias, sempre tem aqui alguma coisa. Vamos ter cada vez mais vídeos, então não deixe de acompanhar. Até o próximo vídeo.